Olá, nesta edição da TV Jornal da Mulher Brasileira, mais uma vez nós temos uma entrevista que vai abalar os nossos conhecimentos, porque assim, decididamente, às vezes a gente não sabe quase nada sobre o nosso corpo humano, é muito triste. E assim nós vamos ter uma grande oportunidade hoje de falar com uma das maiores especialistas da área dela, né? Ela vai explicar um pouco do trabalho dela daqui a pouquinho. E vocês imaginem que a gente não sabe nada sobre os cânceres nos ossos. Ou você sabe ou não sabe? E é engraçado, viu, gente? Porque tem tanta complicação. A partir dali pode, né, tanto de outras áreas irem para os ossos, quanto dos ossos atingir outras áreas. É bem confuso para a gente que não é profissional, né? E veja bem, nesse mundo todo do planeta, né? Nós temos 10 milhões de pessoas com problemas de fraturas, né? O mundo gasta em torno de quase 19 bilhões por ano de fraturas. Imaginem como a gente se quebra no meio do caminho, né? E, e também temos, assim, coisas que a gente nunca imagina, né? De tumor ósseo, né? Que é o primário, tumor ósseo secundário. Eu creio que nós vamos ter uma aula hoje da nossa saúde, da saúde da família, né? A gente deixa os filhos para ir fazer ginástica na academia, pratica esporte, a gente mesmo às vezes, né? Se sujeita a algumas coisas, cai, não dá atenção. Às vezes a gente tem problemas de saúde, isso aqui não é nada e tal, e de repente nós vamos ter uma grande surpresa hoje. É uma surpresa triste, mas é bom saber e corrigir, né? Com certeza. Bom, minha doutora amiga, doutora Daniela Peto, eu deixo aí para os seus cumprimentos as nossas internautas, os nossos internautas, e vai ser uma honra aprender muito hoje. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de poder dividir um pouco do meu conhecimento com vocês e, se possível, né, com esse conhecimento, poder ajudar muitas pessoas, pelo menos na informação. Ok. Agora, veja bem, conta um pouquinho assim para nós como é que tão jovem está com tantas especializações em primeiro lugar. E como que está, assim, quantos anos está trabalhando? Qual é realmente assim o foco da sua formação? E, sinceramente, eu fiquei impressionada a saber que a senhora trabalhava com a oncologia ortopédica, né? Porque é muito jovem, então achei extraordinário isso. Vamos lá, conta um pouquinho da senhora. Bom, primeiro, obrigado pelos elogios, nem tão jovem assim, né? Eu estou fazendo esse final de semana 18 anos de formada. Olha, Então, obrigada. Então, assim, então, na verdade, já é uma jornada de formada de medicina, né? De médica, são 18 anos já. Depois disso, eu fiz 3 anos de ortopedia e traumatologia, né? Que foi a minha residência na Santa Casa de São Paulo. E aí eu me especializei em oncologia ortopédica. E depois que me especializei em oncologia ortopédica, eu também fiz a especialização em cirurgia do ombro e cotovelo. E então, o meu dia a dia, ele é bem, como eu vou dizer, paradoxal, né? Porque eu trabalho com a área da oncologia, que é uma área pesada, né? Emocionalmente falando, e também tecnicamente, tá? E, em contrapartida, no consultório, eu trabalho muito com os atletas, né? Então, eu trabalho muito com ortopedia esportiva, que é uma outra vibe, são outras questões. Eu costumo fazer uma brincadeira com os meus pacientes do consultório por exemplo, problema de ombro, tornozelo, eu falo, isso aí é doença de gente saudável, que é doença de gente que faz esporte, que está se machucando e está querendo se curar para voltar para o esporte. E é completamente diferente do que eu faço na área da oncologia, né? uhum. Então, assim, a oncologia ortopédica, eu atuo principalmente no Hospital Escola, né, da Faculdade de Medicina do ABC. Eu estou lá vai fazer 12 anos, né? E hoje eu sou chefe do grupo de oncologia ortopédica lá da Faculdade de Medicina do ABC. Então, lá a gente trabalha com os residentes de ortopedia, né? Então, eu dou aula, ensino, a gente faz ambulatório e cirurgias. Tudo voltado para o ensino e a parte do hospital público. Certo. Então, é uma realidade também bem diferente da realidade que eu vivo no meu dia a dia do consultório, né? Certo.
E, obviamente, no consultório também trabalho com oncologia, além da ortopedia esportiva, mas é uma porcentagem bem menor. Uhum. E por que é uma porcentagem menor, né? Que é Uhum. uma coisa assim que ninguém, toda vez que eu falo que eu faço essa especialidade, as pessoas não fazem ideia de que existe câncer nos ossos, né? Pois é, verdade. E não é só nos ossos, né? A minha área abrange toda a parte do sistema músculo-esquelético. Então, desde gordura, músculo, tendão, nervo e osso. Né? Então, todas as estruturas de partes moles e de tudo que não for em nenhum órgão específico é a minha Faz área. parte. É. Então, assim, e os tumores, né, musculoesqueléticos, eles correspondem a 2% de todos os tumores do corpo, ou seja, é muito pouco, se a gente for Sim. parar para pensar. Porém, são poucos centros que atuam nessa área. Então, normalmente, esses centros eles são superlotados, porque são centros de referência. Então, o hospital onde eu trabalho, que é lá no Hospital Mário Covas, é lotado, né? Lotado, a lista de cirurgia é enorme, tudo é muito cheio. Por quê? Porque são poucos centros no país que atuam, são poucos especialistas nessa área. Então, lá onde eu fiz a residência, lá na Santa Casa, o ambulatório mais lotado era o de oncologia ortopédica, mais lotado de todos, porque Certo. são poucos lugares que fazem essa especialidade, né? Então, as pessoas têm muito pouco conhecimento de que existe isso. Sim. Sem dúvida, eu mesma tive que procurar bastante para poder fazer minhas perguntas, que eu não sou especialista. É interessante, porque a gente está assim, numa fase saindo de uma quarentena, né? As pessoas ficaram muito acomodadas em casa, não podiam estar saindo, fazendo exercícios, né? Enfim, a academia ficou fechada. Realmente foi muito problemática a questão do movimento, né? Inclusive pessoas idosas sofreram muito mais consequências, né? Sequelas porque ficou mais imobilizado e sem a condição de sair fora porque ficaram impedidas, literalmente, né, a partir dos 60 anos. E aí nós estamos saindo de um outubro rosa, que tanto se fala, né, na questão de câncer feminino, entrando no novembro azul, que é para tratar também dos cânceres mais comuns e outras doenças masculinas. E realmente, de novo, eu fui atrás se alguma dessas campanhas falava sobre o câncer dos ossos. É incrível que nós não temos ainda, não sei por qual motivo, o que a senhora pode justificar, né, que não tem essa abordagem. Quer dizer, a gente tem abordagem, quando a gente vai olhar ali a Universidade Harvard, não sei o que está mais trazendo dados, né? Se vê em 2019, a osteoporose é o assunto mais alarmante do mundo, né, em termos de ossos, e chegamos a ter mais de 200 milhões de pessoas afetadas por essa doença no mundo inteiro, né? 10 milhões estão no Brasil, quer dizer. E aí, para tratar de fraturas, né, no caso da osteoporose, o mundo gasta em torno de quase 19 bilhões por ano. É muito dinheiro, é muita doença também, né? Muita gente atingida. A osteoporose, conceituando, primeiro para as pessoas entenderem o que é, como tratar e evitar, enfim, ela também pode levar ao câncer. Então, eu quero primeiro perguntar a primeira fase, né? O que é essa osteoporose, como ela surge, qual é o dano no corpo humano, e depois se ela pode evoluir também para um câncer mais avançado nos ossos, tá? Então, eu dividi em duas partes para ficar mais fácil para nós que somos leigos. Não, na verdade, a osteoporose, ela o que acontece? A gente tem um estoque, uma memória de cálcio que a gente vai adquirindo ao longo da vida, né? Então, o cálcio é como se ele fosse o combustível para o osso, Uhum. né? Para fortalecer o osso, na metabolização do osso. E aí, por isso que é tão importante, desde criança, né, o consumo, a ingesta de cálcio adequada. Cada idade, você tem uma ingestão de cálcio indicada e adequada, né? E assim, a gente tem uma fase, quando a gente é mais novo, principalmente na infância, onde a gente vai acumulando,
né? Então, a gente faz essa reserva, essa poupança de cálcio, e depois, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente só vai repondo, né, na alimentação, mas a gente não consegue mais guardar. Então, o que acontece nas pessoas mais idosas? Elas tendem a perder mais, e o osso vai ficando mais fraco, por isso é a osteoporose, né? Então, ela é uma doença que predispõe à fratura, porque o osso fica mais fraco, né? Isso acontece inevitavelmente. Então, quanto mais cálcio a pessoa ingerir, ela vai estar, teoricamente, se protegendo um pouco mais. Também tem outras coisas que podem fortalecer o osso, como é a atividade física, né? Também a musculação, ela pode também dar um suporte maior para a nossa estrutura óssea, então diminuir os riscos de fratura. Tem alguns medicamentos, dependendo da indicação, que podem também ajudar, né, nessa perda do cálcio. Mas, assim, não tem relação da osteoporose com o câncer, são doenças completamente diferentes, né? O que acontece é que o câncer e a osteoporose, os dois podem propiciar fraturas, deixam o osso mais fraco. Mas não necessariamente a osteoporose evolui para um câncer. Isso não tem ligação, tá? Então, foi muito bem explicado, porque depois eu verifico que o tumor ósseo ele é dividido em duas situações, o tumor ósseo primário e o tumor ósseo secundário. Então, como nós somos todas pessoas leigas, a gente está preocupado em entender, já entendemos o que é a osteoporose, ela não tem nada a ver. Agora, o que é esse tumor ósseo primário e o que é esse tumor ósseo secundário? Olha, o tumor ósseo, o que é primário e secundário, né? O tumor ósseo primário é aquele tumor que começa no osso, tá? Ele começou no osso. Então, assim, a gente tem alguns tipos de tumores, que geralmente são em pacientes jovens, tá? Aí eu vou ter que entrar numa área muito técnica, vou tentar ser um pouco mais... Então, a gente tem alguns tumores na infância, que se originam no osso, que é o osteosarcoma, o tumor de Ewing, e nos pacientes acima de 40 anos, um tumor que pode se originar no osso seria um condrosarcoma, enfim, aí são informações muito específicas, mas para explicar que, na verdade, em pacientes mais idosos, dificilmente eles têm um tumor que começa no osso. Normalmente, quando o osso é afetado, esse tumor ele vem de outros lugares do corpo. Então, no caso, eles são secundários. Certo. Então, eles não começam no osso, eles começam em algum outro órgão e vão para o osso. Então, o tumor primário é aquele tumor que se origina no osso. E o tumor secundário, ele vem de outra estrutura do corpo e afeta os ossos. Perfeito. Agora, veja bem, já conseguimos entender bem essa parte, inclusive saber que pode até o câncer atingir pessoas, crianças ainda. Exatamente. Não se sabe bem o motivo ainda também, não é? Para a gente estar explicando assim, mas a criança provavelmente não vai ter osteoporose, sim, a pessoa com a idade mais avançada. Se na prática do esporte, vamos supor assim, ela fizesse um trauma, então, provavelmente seria a fratura e não o câncer, quer dizer, mais ou menos para a gente entender assim, né? Agora também eu li o seguinte, e fiquei bastante surpresa, sinceramente, é que o câncer de mama, tanto em homens quanto em mulheres, e os cânceres de tireoide, podem causar metástase. Então, para quem não conhece, a doutora vai explicar também. E é impressionante como isso se espalha, quer dizer, eu vi até umas gravuras e eu nunca ouvi alguém explicando, eu acho que a senhora está sendo a pioneira a informar isso para a gente na internet. Na verdade, assim, o que acontece? É muito comum os pacientes descobrirem que eles estão com câncer quando eles quebram o osso. Então, a grande maioria dos pacientes idosos que chegam para mim no hospital, muitas vezes eles não sabem que eles têm câncer. E aí quebra o osso, e aí a gente olha o raio-x e percebe que aquela fratura a gente chama de fratura patológica, que na verdade é uma fratura no osso patológico, né? Aquele osso está doente. E é por isso que ele quebrou. Então, porque o câncer, o que acontece? Ele atinge o osso, então ele substitui o tecido ósseo por um tecido de tumor, né, de câncer. Então, o osso ele vai ficar mais fraco, mais frágil naquela região e vai propiciar a fratura. Então, é muito comum os pacientes chegarem com a fratura e a gente descobrir que a pessoa tem o câncer. E aí nós vamos investigar da onde que está vindo esse câncer.
tá? Então, assim, em termos de estatística, os tumores mais comuns em mulheres é o câncer de mama, em homem o câncer de próstata, e independente do sexo é o câncer de pulmão, que é o mais comum, tá? Certo. E assim, mas todos esses, eles dão metástase óssea, assim como o de fígado, de intestino, o de ovário, de útero, de tireoide, o renal, todos esses tumores, esses cânceres, eles dão metástase óssea. Eles podem provocar metástase óssea. Mas os mais comuns, mama em mulher, próstata no homem e pulmão em ambos os sexos. A pessoa não tem como saber, ela está lá sentindo dor, está pensando que é um problema, até no caso do pulmão, né? Isso é porque eu fiquei gripado e ficou não sei o quê, ou porque eu fumo muito. Quer dizer, a pessoa às vezes não tem nem noção, como a senhora está dizendo, vai tratar uma coisa e vai, né, botar isso aí. Agora, eu não sei se a senhora permite, mas eu verifiquei, deixa eu ver, são 3, 6, 7 informações que eu acredito que a maior parte das pessoas não vão saber o que nós vamos falar aqui. Quer dizer, aonde começa o câncer e até onde ele atinge, independente dos ossos, né? Quer dizer, o câncer de mama, ele pode ir para o cérebro, para o fígado, para ossos e pulmão. Gente, olha que coisa, né? O colo retal vai para o fígado, peritônio e pulmão. Bexiga, fígado, ossos e pulmão. Rim, cérebro, fígado, glândula adrenal, ossos e pulmão. Próstata, como ela falou. Fígado, glândula adrenal, ossos e pulmão. Útero, gente, mulher, ó. Fígado, ossos, peritônio, pulmão e vagina. E do pulmão, veja que coisa, né? Ele vai para o cérebro, para o fígado, glândula adrenal, ossos e pulmão. Parece que esse é o mais grave ainda, né? O que a gente pode explicar para as pessoas leigas na hora que a gente lê esse negócio aqui, que começa num lugar e olha quantas áreas que atinge, né? Eu acho que tem 3 ou 4, só tem um que não atinge os ossos, o resto todo atinge os ossos, né? É impressionante isso aí, doutora. Impressionante. Normalmente essa disseminação que a gente fala, ela ocorre por via hematogênica, né, que é por causa do sangue, né, pela irrigação, e também pelo sistema linfático, né, que é um outro sistema que a gente tem de drenagem do nosso corpo, então tem relação, né, a gente tem os vasos linfáticos e eles vão se disseminando por todo o corpo. Essas células, elas têm a chance de passear pelo nosso corpo através dessas duas vias, né? Então, é dessa maneira que você tem a disseminação da doença. É difícil, no caso, quando já está um pouco mais avançado, a pessoa saber a origem. Ou ela tem uma origem, ela já vai prever que pode ir para lá. O médico que está atendendo diz assim, pode ter essas metástases, então ele já vai... mas não é difícil, não. Não é assim? Não é difícil de descobrir. Porque, assim, primeiro que através, a gente faz uma coisa como paciente que a gente chama de estadiamento, né? Então, a gente pede alguns exames. Então, pensando como ortopedista, oncológica, o paciente chega para mim com uma fratura. Eu vejo que essa fratura é patológica, eu vou tentar entender, né, da onde que vem. Então, a gente pede as tomografias, tomografia de tórax, a gente pede a tomografia de abdômen total, né? E a gente também pede a cintilografia óssea, que é um exame que a gente faz para captação de toda a parte óssea, tira uma foto. Então, onde tiver tumor no osso, vai ficar marcado ali que tem. Então, a gente já consegue ver também o comprometimento ósseo. E aí, pelas imagens, a gente consegue ver um tumor maior. No pulmão, a gente consegue ter a noção de se aquilo é uma metástase ou é o tumor primário. E o que pode realmente fechar o diagnóstico é a biópsia. Então, às vezes, muitas vezes a gente não consegue achar, né, nas imagens. E aí a gente pega no osso, pega um pedacinho do osso, ou quando a gente opera o paciente, pega a peça que a gente retira e manda para patologia, que vai avaliar. E aí ela vai falar, olha, esse aqui é um tumor muito provável de origem pulmonar. Tem algumas células que diferenciam os lugares, aí a gente consegue direcionar a nossa investigação. Então, tem algumas coisas que podem facilitar e auxiliar nesse diagnóstico do tumor primário. Agora, pode acontecer assim, vamos pensar na mulher e no homem, né? Ele está achando que tem alguma coisa na próstata.
À medida que ele vai no urologista, vai verificar, vai acabar descobrindo que também seria, no caso, câncer e que está no osso. Ele vai indicar para fazer um trabalho de equipe. Isso. A mesma coisa, por exemplo, no caso da mulher, né? Aqui diz câncer da bexiga é homem e mulher, pode ser, mas do útero, né? Ele vai para a vagina, não sei o que mais, mas ele pode começar na vagina, vamos supor, e fazer todo esse trajeto dentro do útero. Aí ela está lá na ginecologista, no ginecologista tratando uma hipótese, pensando esse câncer, e aí provavelmente esse profissional vai ver que também já foi para o osso e vai trabalhar em equipe, é isso? A gente é uma equipe multidisciplinar, a gente nunca trabalha sozinho, né? Sim, Então, assim, qual é o papel do ortopedista? Qual é sim, o papel do ortopedista num paciente com metástase, tá? certo, A minha intenção é que esse paciente ou tratar da fratura, ou quando esse paciente chega para mim sem ter quebrado ainda, eu cuidar para que esse paciente não chegue a quebrar. certo, Então, a gente tem alguns critérios de avaliação, de raio-x, de dor, de localização, de pensar, está quase quebrando. Então, a gente pega e opera esse paciente antes de quebrar, para que ele fique com o osso mais fortalecido. Então, às vezes, coloca uma haste, ou às vezes uma prótese, para que esse paciente não venha a fraturar. Então, o meu papel como ortopedista é acompanhar para que o osso ou tratar da fratura ou para que ele não quebre. Tá? certo. Já o oncologista, ele vai fazer o tratamento para curar o câncer ou tratar o câncer, né? E dependendo do tipo de câncer, a gente tem a especialidade que também vai auxiliar ou a ginecologia, ou o urologista, ou o pneumo, né, no caso do câncer de pulmão. Então, a gente nunca trabalha sozinho, somos uma equipe multidisciplinar. Uhum. São vários especialistas, cada um desempenhando o seu papel. É interessante que a senhora falou agora, assim, que no caso das fraturas mais complicadas, hoje em dia tem acidentes de moto, de trânsito, de trabalho, né, em máquinas assim e tal. E aí, digamos que houve um esmagamento do osso e tal, então tem as próteses. O que está mais, assim, digamos, em condições de usar de próteses, digamos assim, de forma mais popular, né? Existe alguma inovação? Como que é o mercado todo, assim, a pessoa vai fazer como isso? É o profissional que vai orientar, e isso é uma medida que vai evitar outras complicações, seria, né? Mais ou menos assim, é isso? Houve um avanço da medicina, obviamente, porque antigamente, quando tinha, principalmente o câncer primário, né, em crianças, a amputação ela era um tratamento muito preconizado, porque não tinha métodos de substituição, você tem que tirar aquele osso que está doente, e às vezes não tem o que colocar no lugar. E, obviamente, com o avanço da medicina, hoje a gente tem as próteses, que a gente chama de endoprótese, que são próteses não convencionais, porque elas são próteses maiores, porque muitas vezes a gente tem que cortar, a gente não tem muito tamanho certo, né? A gente tem que cortar o tanto que o osso está cometido. Então, a gente tem essas próteses que permitem que a gente corte e substitua do tamanho necessário, tá? Então, a gente tem as próteses, a gente tem, no caso também das fraturas patológicas por metástase, as hastes, que a gente coloca como se fosse um tutor dentro do osso mesmo, para deixar o osso mais firme. Então, não necessariamente você tem que tirar o osso, mas só deixar o osso mais firme, tá? E em casos mais graves, obviamente, ainda tem a amputação. Que aí, geralmente, quando são pacientes que a gente não vê possibilidade de tratamento de preservar vaso, nervo, e aí a gente tem que fazer amputação. Mas em fratura patológica por metástase, isso nunca acontece. A gente nunca tem essa possibilidade. É bom a gente saber que a amputação é uma das últimas coisas realmente que pode ocorrer, né? Então, quando tem um problema, o que a gente tem que fazer é correr atrás da cura, né? Tentar Exatamente. encontrar uma profissional como a senhora, por exemplo, que tem uma visão integrada e que trabalha com equipes, né? A gente precisa dessa sorte de encontrar alguém como a senhora, porque é complicado, pelo menos eu estou achando bastante complexo aqui. É complexo, de leiga. é complexo, as pessoas são muito pouco orientadas, né? Então, assim, se tem uma mensagem que eu tenho que deixar, é que para todas as áreas da medicina, né? Então, assim, é que a pessoa fique atenta aos sinais do corpo. Então, dor é o seu corpo falando com você. Não é normal sentir dor. Alguma coisa está errada.
né? Então, você tem que investigar. E quanto mais cedo você investiga, maior chance você tem de pegar qualquer que seja a doença no começo. E a chance de tratamento é sempre muito maior. No caso do câncer, então, nem se fala, né? Tempo é vida, né? Então, quanto antes você chegar ao diagnóstico, muito mais chance a gente tem de ter tratamentos melhores e ter uma eficácia melhor, um sucesso maior no tratamento. No caso, o câncer da coluna poderia até trazer uma imobilidade, dependência de cadeira de rodas, por exemplo, que não tem como implantar algum osso, né? Não tem ainda, né? Não, mas a da coluna tem, às vezes, como você ressecar, sim, você consegue ressecar a lesão, estabilizar, né? Que a gente chama de colocar, às vezes, alguma placa, alguma coisa, né? Mas, assim, o que é importante que fique claro, os tumores secundários, então são essas metástases, ou tem o mieloma múltiplo também, que é uma doença que tem no sangue, que afeta os ossos. O papel do ortopedista não é curar o câncer. A gente tem que dar qualidade de vida para o paciente. A gente não consegue curar, porque já é metástase. Então, operando o osso, eu não vou estar tirando o câncer do paciente. Por isso que a gente tem uma gama maior de tratamento, como colocar haste, fazer prótese. Eu não estou tão preocupada em tirar o tumor, mas sim tirar a dor do paciente, dar qualidade de vida para o paciente. Já no caso dos tumores primários, a gente está ali para operar e salvar a vida do paciente. Então, às vezes as cirurgias elas são muito mais radicais, porque a intenção ali é salvar a vida, né? Então, mas o mais importante é ficar atento aos sinais do corpo. O nosso corpo conversa com a gente. Certo. Essa outra pergunta aqui, eu já tinha feito essa que a senhora acabou de responder, né? Mas a gente vê muitas vezes assim, a pessoa está com uma fratura, já põe no ultrassom, já vai para fisioterapia de aparelhos, já vai, né? Vai cuidando mais da parte fisioterápica. Mas eu sinceramente, de pessoas que eu ouvi com questão de fratura, eu nunca verifiquei se alguém fez algum exame que pudesse identificar uma metástase com câncer. Quer dizer, teria que ter algum sintoma tão forte A dor. que revelasse isso, a dor. E a pessoa está pensando que a dor é da fratura. Está lá fazendo fisioterapia, ultrassom e não sei o que mais. Então, aí não sei que que tá. Aí que é a importância do especialista como eu, dos especialistas em oncologia ortopédica. A gente sabe olhar o raio-x e ver que aquela fratura não é normal. Entendeu? Muito Existe importante. a diferença no raio-x, da gente olhar e falar, essa fratura não é uma fratura comum. Essa fratura é em osso patológico. E aí a gente começa a investigação. É no raio-x. Raio-x é o primeiro exame. Aí é o trabalho do oncologista tradicional com o oncologista ortopédico, no caso. Mas assim, quem sabe ver é o ortopedista. Mas o ortopedista oncologista. Esse é que vai conseguir chegar à conclusão. Não, e obviamente a gente aprende isso na residência de ortopedia. Sim. Teoricamente, todos os ortopedistas têm capacidade para avaliar um raio-x e perceber que aquilo lá não está normal. Porque esse é o meu papel, por exemplo, onde eu trabalho, no ABC. Ensinar os residentes sobre a oncologia ortopédica. E aí eles têm que detectar no dia a dia da ortopedia e encaminhar para o especialista em oncologia ortopédica, né? Entendi. Então, assim, o importante é que o ortopedista geral saiba identificar uma fratura, diferenciar uma fratura comum de uma fratura em osso patológico. O que eu considerei bastante importante, assim, eu acho que resumindo para a gente que é leiga, né? A gente tem que pensar com a cabeça das pessoas que não têm o conhecimento da medicina, né? Temos que pensar assim. Quer dizer, a gente sabe que nós temos parentes que têm problema de câncer de útero, de mama, não sei o que com a garganta, até homens têm câncer de mama, né? Sim. Quer dizer, então tem uma série de coisas que a gente tem noção, e tá indo lá, levando o parente para o tratamento e tal, né? Mas, quer dizer, a pessoa se queixa da dor, mas a gente não sabe se ela está se queixando da dor dos ossos também, né? Talvez fosse algo que não sei se fazem, né? Mas quando a pessoa está com um câncer, automaticamente poderia ter um exame que já identifica se há metástase ou não, né? Ou não tem isso? Tem. A cintilografia óssea é esse exame. Mas aí teria que pedir isso, o profissional que está atendendo teria que pedir isso. Exatamente.
Então isso é bastante interessante de se dizer, né, de ressaltar. Agora, também eu considerei assim hiper estranho e polêmico, né, a falta de informação sobre a doação de ossos, né, e as pessoas não sabem que o osso pode ser doado, por exemplo, né, como que vai doar, e tem gente que não quer doar, acha assim um horror tirado da pessoa falecida, o osso, né? Como é polêmico e quantas coisas a gente tem que aprender a respeito do osso, né? Até esse aspecto afetivo, né? De não mexer no corpo e tal. Mas é importante que se tenham campanhas de doação de ossos. Eu acho que a divulgação seria muito importante. A gente tem o Brasil, ele tem 6 grandes centros de doação, né, de captação de ossos, né? E então, assim, é uma coisa extremamente complexa, mas, por exemplo, em São Paulo nós temos 2, né? E na verdade um terceiro que foi o último que foi na Unicamp. E aí depois a gente também tem no Rio Grande do Sul, temos no Rio de Janeiro, e temos no Paraná. E assim, a doação de ossos, eu acho que assim, a doação de órgãos em geral é uma coisa que mexe com o emocional da família, né? Mas assim, é a mesma coisa, a doação de órgãos, ela é feita da mesma maneira como é feita a doação de ossos, né? Então, é doação de órgãos e tecidos, quando você se candidata a ser doador, é doação de órgãos e tecidos. Então, tecidos, no caso, seria ossos, músculos, qualquer, na verdade, mais o osso, né? E tecidos como a córnea, por exemplo. Então, a doação de osso ela é muito importante. Por que ela é importante? Porque, principalmente nas cirurgias de tumor primário, em crianças, principalmente, a gente tem que fazer cirurgias muito grandes e, às vezes são cirurgias que dá para você reconstruir com o osso, tá? E não tem que colocar uma prótese. Então, mas ainda isso é muito escasso, não é tão fácil assim a gente ter acesso, né? Por exemplo, para o serviço poder pegar uma doação de osso, você tem que ser cadastrado, então é uma burocracia para que isso aconteça, né? Mas, por exemplo, uma pessoa pode ajudar mais de 30 pessoas, uma pessoa doando ossos pode ajudar mais de 30 pessoas, né? Uma coisa também que as pessoas têm de achar que, pô, vai tirar o osso e vai ficar com o corpo deformado, né? Isso não acontece, porque as pessoas que fazem captação, eles têm todo esse cuidado de reconstruir para que a pessoa esteja no velório, esteja inteira ali, que não se torne visível e nem deformado, né? Sim, entendi. Então, assim, eu acho que é o mesmo tabu que existe em doação de órgãos em geral, acontece com a doação de ossos. Mas realmente a doação de ossos é uma coisa muito menos divulgada. Certo, correto. Mas ela é de grande valia, porque auxilia a gente nas cirurgias. Se a gente tivesse mais acesso, com certeza, cirurgias muito mais eficazes poderiam ser feitas, né? Então, assim, a doação de ossos, na verdade, ela é muito pouco divulgada, então as pessoas realmente não têm noção nem que existe e o quão importante ela é para a nossa área, né? Então, ressaltando, uma pessoa doando osso, ela pode ajudar até 30 pessoas, né? Tem algumas preocupações também quanto à estética, né, da pessoa que vai doar, como é que vai ficar no caixão, tem toda uma preocupação. E as pessoas que fazem a captação dos ossos, né, que são as pessoas que vão tirar, depois tudo é reconstruído, né, colocado prótese no lugar para que o formato do corpo permaneça o mesmo, que não fique nada deformado. Então, nada vai influenciar, né, nessa parte estética, né? Que realmente é uma preocupação, sim, que as pessoas têm. E eu acho que quanto menos informação as pessoas têm, menos chance elas têm de ajudar um ao outro, né? Então, acho que seria muito importante a gente ter mais campanhas, mais informação, porque eu acho que o grande problema é a falta de informação. E a doação ela é feita da mesma maneira com os outros órgãos, né? Sim. Então a doação de ossos, com certeza, deveria ser mais divulgada. Pela sua Muito grande bem. importância. Muito obrigada. E eu concordo em gênero, número e grau, porque realmente
eu não encontrei, né? Eu encontrei uma crítica, mas eu não encontrei uma campanha, né? Então, eu acho que está tudo a fazer, quer dizer, uma oportunidade de estarmos chamando a atenção. E eu acredito que, não sei, né? Mas eu acho que a questão do osso não vai ter gênero, né? Tanto vai servir para homem, para mulher, e eu Com acho que ambos certeza. podem ter o câncer de osso, né? Quer dizer, pelo que entendi, né? Isso. Sim. Tá. Sim, auxilia no planejamento de cirurgia e permite que a gente faça cirurgias, às vezes, muito mais eficazes, de uma maneira mais biológica, que a gente fala, usando o osso ao invés de prótese, principalmente nas crianças. Compreendi. Nossa, nós já estamos quase encerrando, doutora. Sinceramente, eu aprendi tanto que a senhora nem faz ideia. Eu acredito que todas nós mulheres aprendemos bastante, porque eu nunca, sinceramente, nunca escutei uma palestra ou uma entrevista sobre este tema. E olha que eu estou sempre atenta, né? Agora, a gente está quase que encerrando, enfim. O que é que eu não perguntei e que a senhora possa considerar importante que se divulgue também para as mulheres, para, né, mãe, puxa vida, nós mulheres é mãe, esposa, é filha, puxa, quantas coisas que a gente é, né? Ainda é chefe, não sei o quê. Ah? Então, o que a gente tem que saber para ajudar as outras pessoas também sobre esta área, né? Eu acho assim, eu acho que não é nem que coisa que você não perguntou, eu acho que que tem que ficar, né, É, de é. mensagem dessa entrevista é realmente ficar atento aos sinais que o nosso corpo tem, que o nosso corpo nos dá, né? O corpo fala com a gente através de sintomas e sinais e sintomas, e a dor é um deles. E principal, fazer todo o tratamento preventivo. Seja Uhum. do câncer, seja as mulheres com câncer de mama, seja os homens com câncer de próstata, as mulheres com a parte ginecológica, então a parte de útero, ovário, fazer o Papa Nicolau, estar sempre com os exames em dia. Isso ajuda e muito na prevenção das doenças, ou pelo menos pegar a doença num estágio mais inicial. E isso muda todo o fator prognóstico. O que significa fator prognóstico? A chance de cura É que a maior. pessoa tem. Então, assim, a gente tem que estar em dia com o nosso corpo. Antes de mais nada, antes de qualquer outra coisa, estar em dia com a nossa saúde. Não, e é Então, impressionante assim a parte da coluna, né? Que a pessoa não vai estar pensando e tem várias coisas que podem levar ao câncer da coluna. Quer dizer, aí está toda a estabilidade da pessoa caminhar, sentar, enfim, quer dizer, ter uma qualidade de vida pelo menos razoável de independência, né? Eu acho que isso é muito importante. Foi realmente porque a senhora é uma professora, a doutora, deu uma aula para nós. muito obrigada. E deu uma aula falando para pessoas leigas, que eu acho que isso é formidável, né? Eu entendi bem, acredito que todas as pessoas entenderam muito bem, tá? E então, a senhora tendo site, blog, alguma informação a mais, né? Que nós possamos estar ali acompanhando com essas informações, né? Eu acho que é importantíssimo, porque a gente passa para as amigas, né? Para as professoras dos alunos, enfim, para as vizinhas, né? E eu acho que é uma questão, assim, de utilidade pública, a gente ficar assistindo a senhora, aprendendo, né? E repassando para as outras. De Obrigada. coração, eu acho que é a nossa obrigação de fazer, tá bom? Eu tenho, sim, eu tenho o site, né, que é Ortopedia, doutora Daniela Petto. Doutora é DRA, né? Então, eu tenho também a página no Instagram, que eu acho que é o melhor lugar para me encontrar. Que eu estou como doutora Daniela Petto, né? Tudo junto. E aí, nessa minha página do Instagram, tem no link da minha biografia, tem acesso ao meu site, tem acesso ao meu canal no YouTube, que eu tenho um canal que chama Não Ingessa, onde eu falo muito sobre medicina, sobre saúde, sobre esporte. Então, tem o link para lá também. E também tem o link para minha fanpage no Facebook. Então, acho que o melhor lugar para me acompanhar é pelo Instagram, porque através dali você consegue ter acesso aos meus canais de comunicação. Então, @doutora Daniela Petto no Instagram. Nós estamos publicando todos os contatos que ela passou para nós, né, que é muito importante. E não esqueçam também que ela é especialista em medicina do esporte. Então, quem quer botar os filhinhos na escola para praticar esporte, quem está já praticando e precisa saber algumas coisas, né? As mulheres hoje gostam de praticar esporte também, então aí temos que Exatamente. buscar sempre essa profissional, né, o especialista em ortopedia. Eu estou muito grata, muito envaidecida, muito
honrada, né? A senhora aí deu uma aula para todas nós, sem dúvida, e de coração, assim, muito honrada mesmo, tá? Muito grata, eternamente grata. Foi muito bom mesmo, doutora. Tá? Eu peço assim as suas despedidas para nosso público aqui, né? E a gente só tem a agradecer mesmo e louvar, né, essa possibilidade de trazer essa informação tão valiosa, viu, minha querida? Eu que agradeço a oportunidade e de fazer o meu papel, que pelo menos a gente passar o conhecimento e ajudar as pessoas da maneira que é possível. Estou sempre à disposição e podem me seguir então, que eu estou sempre dando muitas informações. Importante é saber que a medicina também ela é para tratamento, mas a gente também usa de uma maneira preventiva, tanto no esporte como na parte da saúde em geral. Tá bom? Então, muito obrigada mais uma vez. E agradeço também a doutora Ana Paula Simões, que a indicou, né? São muito amigas e aliadas de trabalho na equipe. Muito grata às duas. Foram duas entrevistas magistrais, né? Com aulas mesmo que a gente precisa ter com pessoas leigas, né? Então, minha gratidão a ambas as duas. Gente querida, um grande beijo no coração. Até a próxima edição, né? Eu espero que vocês tenham gostado e ajude a divulgar bastante a nossa TV Jornal da Mulher Brasileira. Até lá. Tchau.